Boa noite! A paz do Senhor a todos os irmãos. Esperamos que esteja tudo bem aí por casa, com a família. E antes de nós podermos adorar o nome do Senhor, que nós possamos orar. Amém? Amém. Obrigada, Deus, por esta noite. Senhor, obrigada, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, mais um dia para prestar louvor e adoração ao Teu nome, Deus. Te agradecemos, Pai, por o privilégio de podermos ser chamados Teus filhos, Deus. Te agradecemos, Pai, pela vida, Senhor, pelo nosso respirar, pelo nosso andar, Senhor, por todas essas coisas que às vezes nós, Senhor, temos como, Senhor, garantidas, Pai. Senhor, te agradecemos, Pai, porque sabemos que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, está no controle, Senhor. Tu estás no controle, Senhor, de todas as coisas, Pai. Senhor, obrigada, Pai. Também te pedimos pelas vidas de quem, Senhor, está a assistir, Deus, que tu possas ser com a sua casa, com a sua vida, com o seu coração, Senhor, e que nós possamos ser aperfeiçoados pela tua força, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque, Senhor, vem do nosso coração para ti, Senhor, e hoje, Pai, nós queremos dizer, Senhor, que te amamos, Senhor, do fundo do nosso coração, e que cada dia que passa, Senhor, queremos estar, Senhor, mais dependentes de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Os céus e se alegra a terra, que o povo de Deus lhe dê louvor por todo lugar. Aquele que está no vale erga a sua voz, e o que está no topo do monte se alegra e lhe dê louvor. Desperta o louvor, dá-lhe o teu amor. Desperta o louvor e adora o Santo de coração e com tudo que há em mim. Desperta o louvor. Regozijam-se os céus e se alegra a terra, que o povo de Deus lhe dê louvor por todo lugar. Aquele que está no vale erga a sua voz, e o que está no topo do monte se alegra e lhe dê louvor. Desperta o louvor, dá-lhe o teu amor. Desperta o louvor e adora o Santo de coração e com tudo que há em mim. Desperta o louvor, dá-lhe o teu amor. Desperta o louvor e adora o Santo de coração e com tudo que há em mim. Desperta o louvor. Desperta o louvor. Desperta o louvor. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que o nosso coração esteja alegre por nós sermos chamados filhos de Deus e por nós termos esse Jesus que nos protege, que cuida de nós todos os dias e que nunca se esquece das nossas orações, das nossas petições, até das nossas necessidades. Que nós possamos o adorar não por aquilo que Ele faz na nossa vida ou aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é. verdade. Porque realmente Ele é tudo aquilo que tu precisas. Amém. Amém. Glória ao teu santo nome, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque podemos ser chamados, Senhor, de família de Deus, Pai. Podemos, Senhor, ser parte, Senhor, do
corpo de Cristo, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, pela igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada igreja representada, Senhor, mundialmente, Deus, que adora, Senhor, o Teu nome, que crê em Ti, Senhor. Senhor, que te coloca, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor, que adora, Senhor, e que serve, Senhor, a Tua palavra, Pai. Senhor, te agradecemos e pedimos, Senhor, que Tu possas vir a fortalecer os corações, Pai, tanto dos nossos irmãos, Pai, mesmo aqueles que nós não conhecemos, Pai, noutras partes do mundo, Deus, como também os nossos irmãos, Pai, Senhor, aqui também em Portugal, Deus, que Tu possas nos fortalecer e possas, Senhor, mostrar sempre o caminho, Deus, e que os nossos olhos possam estar, Senhor, preparados, Senhor, para ver, Senhor, o caminho e prosseguir, Pai. Não deixes desistir a Tua igreja, Senhor, não deixes cair a Tua igreja, Pai, mas que, como diz Paulo, Senhor, na fraqueza, Senhor, de cada um de nós, que Tu nos possas vir a fortalecer com o Teu grande poder, com a Tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Te agradecemos, Pai. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, a sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Meu Deus. Nós possamos estar unidos e também possamos nos reunir nas nossas igrejas locais como um corpo de Cristo. Se tu só estás a ver este culto pela internet, se ainda não frequentas uma igreja local, procura uma igreja perto da tua casa e faz parte do corpo de Cristo. Amém. Porque Jesus chamou-nos para nós estarmos juntos. Amém. E a cultuar É o seu verdade. santo nome. Não é para estarmos um em cada lugar, nós somos corpo, o corpo tem que estar junto, como os membros estão juntos do corpo. Amém? Amém. Amém. Fica já a seguir com a palavra de Deus, que vai ser de bênção. Aponta todos os versículos e depois, mais tarde, se tu puderes, ou quando tu tiveres tempo,
tempo, vai e medita sobre a palavra, porque realmente a palavra tem que ser vivida, não só decorada, nem escrita no papel, mas tem que ser vivida na nossa vida e nós temos que nos recordar de todas as coisas que nos é ensinadas. Em nome de Jesus. Um beijinho aqui de casa e que Deus vos abençoe. Até já. Tchau. Olá, muito boa noite. É sempre com grande honra que nós podemos partilhar a palavra de Deus e ser de grande refrigério para todos nós. Vamos orar nesta noite. Querido Deus, é sempre com grande alegria que nós podemos partilhar a palavra de Deus. Eu te peço que tu possas dar entendimento para nós podermos guardar a tua lei e meditar nela de dia e de noite e sermos pessoas obedientes e guardá-la no nosso coração. Te agradecemos desde já, Senhor, porque é isso que tu pedes, Senhor, que sejamos filhos gratos e reconhecidos, Senhor, que tu és o nosso Senhor e Salvador. Sê conosco neste dia, Senhor, que a tua palavra possa ferir o nosso coração de uma maneira, Senhor, muito especial, muito pessoal, Senhor, e que tu nos possas ajudar, Pai, a andar verdadeiramente no teu caminho. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostava que, primeiramente, nós pudéssemos ler a palavra de Deus em 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Isto é um verso bastante conhecido e é um verso que afirma que há uma necessidade de tu e eu buscarmos ao Senhor. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós podemos ver que a palavra de Deus não é para ser proclamada apenas aos incrédulos. Ela tem que ser ouvida, inteiramente acatada, respeitada por aqueles que se chamam pelo nome de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 7, e lêssemos do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas, se de facto endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito, por acaso furtando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conheceis. Vireis e vos apresenteis perante mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e direis: estamos seguros. Apenas para continuardes a praticar toda essa abominação? Esta casa que se chama pelo meu nome transformou-se para vós num antro de ladrões, e eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Jeremias pronuncia na porta do templo, como nós acabámos de ler, um discurso de repreensão e de exortação, pois aquele povo, pois os israelitas haviam escolhido o caminho da perdição, da adoração aos ídolos, longe de Deus. Eles não mais conseguiriam ver o templo como um lugar sagrado, como um lugar de adoração ao único Deus. E vimos aqui que o templo tornou-se uma espécie de talismã, de amuleto, que eles pensavam que era capaz de livrá-los de todo o mal. Estavam cegos espiritualmente.
Mas Jeremias, ele teve coragem, Jeremias com ousadia, declara que não era o templo que iria livrá-los, mas sim uma mudança radical de atitude, uma mudança que os levaria ao arrependimento. Como a situação moral e espiritual de Judá era crítica, Deus então ordenou a Jeremias que ficasse na porta do templo. E aqui, entre os adoradores e os ministros do altar, ele tivesse um duríssimo discurso, um duríssimo sermão. Ou seja, era um alerta à casa de Israel. Se os filhos de Israel não se arrependessem das apostasias, eles seriam entregues aos caldeus, que lhes destruiriam as cidades, profanariam Jerusalém e deitariam por terra o mais caro dos seus símbolos, o templo sagrado. Infelizmente, as palavras de Jeremias caíram em ouvidos moucos. Achavam os judeus que, pelo facto de eles estarem na casa de Deus, nenhum mal os poderia alcançar, apesar dos seus pecados. Irmãos, era uma grave situação. Era grave a situação de Judá. Jeremias não dispunha de tempo para expor um sermão diferente, quer aos sacerdotes, quer uma mensagem diferente ou mais apropriada ao povo, não. Ele deveria proclamar a palavra de Deus a todos os filhos de Judá. Sem dúvida, Jeremias teve uma missão difícil. E nós? Qual tem sido a nossa missão? Qual tem sido a nossa responsabilidade na missão de proclamar a palavra de Deus com amor, com testemunho, com integridade, com ousadia? A mensagem de Jeremias era só uma, do sumo sacerdote aos adoradores. Todos, sem exceção, deveriam abandonar os seus maus caminhos, ou seja, todos são chamados ao arrependimento. O verso 3 fala disso. Diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Já o verso 4 fala: não confieis em palavras falsas. Achei interessante na tradução o livro que diz assim: mas não se deixem enganar nem ser iludidos por aqueles que vos dizem: este é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, estamos em segurança. Então nós podemos aqui ver que Jeremias, ele advertia-os para eles não se iludirem, mas infelizmente eles recusavam ouvir a palavra de Deus. Eles acreditavam que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída, porque nela encontrava-se o santo templo, a arca do Senhor. Como, pois, consentiria Deus na profanação da cidade santa? No verso 8 diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Nós podemos ver que os judeus, eles estavam iludidos pelas falsas palavras. Sem dúvida que eles continuavam a desprezar a Deus. Eles adulteravam, eles roubavam, eles juravam falsamente. Veja o que diz, versículo 9. Eles matavam, cometiam adultério, juravam falsamente, adoravam outros ídolos, adoravam a ídolos de Baal. Eles oprimiam o estrangeiro, o órfão, a viúva, eles derramavam sangue inocente. Eles estavam completamente fora do plano de Deus. Tudo aquilo que eles faziam desagradava o Senhor Jesus. Eu gostava que nós pudéssemos continuar a ler e vamos ler o versículo 12 ao versículo 15 e diz assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, porque fizeste todas estas coisas, diz o Senhor, e não ouviste quando eu vos falei insistentemente, nem respondeste quando vos chamei, então farei esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confieis, e é este lugar que dei a vós e a vossos pais, o mesmo que fiz a Siló. E vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos e toda a descendência de Efraim. Então nós podemos ver que Jeremias tenta demovê-los daquela falsa segurança. Ele chama-os à atenção, como nós lemos logo no verso 12.
Ele diz que aquilo estava reservado ao santo templo. Era um destino semelhante à tenda de Siló. Assim como aquele tabernáculo tinha sido destruído, assim também seria destruído o templo em Jerusalém. E eles não quiseram saber. Os filhos de Judá, Deus foi muito assertivo com eles, Deus insistiu bastante vezes que se aquele povo, se os filhos de Judá se arrependessem dos seus pecados, das falsas doutrinas, o Senhor iria poupá-los e não os iria destruir. Mais à frente, no verso 16, diz que, e eu gostava que nós pudéssemos ler, diz Deus a Jeremias, mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar clamor ou oração em seu favor, nem me buscar, pois não te ouvirei. Irmãos, Deus proíbe Jeremias de orar por aquele povo desobediente e completamente descarado no pecado. E Deus declarou que a sua ira viria sobre eles. Irmãos, quando as pessoas são entregues à dureza do seu próprio coração, a oração de intercessão por elas é inútil. O Senhor avisa o seu povo, andai em minha presença. Não foi isso que ele fez com Moisés? Andai em minha presença e ser perfeito. Irmão, caminhe na palavra, obedeça aos mandamentos do Senhor, obedeça para ter favor, para ter vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas quando a sua ira se acende, o seu poder é enorme. E Deus nos alerta, ainda hoje, da mesma forma que Deus alertou quando nós lemos lá em 2 de Crônicas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós reconhecemos quanto pecaminosos nós somos e quanto nós precisamos de um Deus que nos perdoe, que nos restaure. É preciso ter cuidado, irmãos. É preciso nos chegarmos ao Senhor Jesus. Que nós não sejamos teimosos em persistir na desobediência à voz do Senhor. Sabes uma coisa? Há recompensa para quem é fiel e obediente ao Senhor. Então, que tu e eu não sejamos negligentes com o Senhor, nem com a sua igreja. Afinal, Ele se entregou por ela. Glória a Deus. Amém? Sabes uma coisa? A nossa força vem de Deus. A nossa força vem daquele que se fez fraco por amor de nós. Que Deus nos guarde para nós não pecarmos contra Ele. O Senhor nos chamou, a nós pecadores, ao arrependimento. A pregação de Jesus, ainda hoje, para mim e para ti, é a mesma. Arrepende-te, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento, esse arrependimento traz vida. Esse arrependimento abre o caminho para o perdão de Deus. Deus nos concede salvação àquele que se arrepende, àquele que o aceita verdadeiramente no seu coração. A salvação vem, o Espírito Santo habita em nós e a partir daquele momento Deus gera em nós um arrependimento, há em nós um processo de santificação diário. Sabes uma coisa? Ele é o nosso lugar seguro. Nesta noite eu quero te incentivar que nós não possamos ser como estes adoradores, como estes homens, como estas mulheres que eram perversos, que eram mentirosos, que eram infiéis ao Senhor Jesus. Então, há uma oportunidade, ainda hoje, para mim e para ti, de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. O Senhor não trabalha com estátuas. O Senhor trabalha com homens, com mulheres, com jovens, com crianças que se dispõem a amá-lo, que se dispõem a servi-lo e a viver somente para Ele. É isso que Deus quer. Deus trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Desde a antiguidade, diz Isaías, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós esperamos nas promessas de Deus. E Deus é um Deus de promessas. E a palavra de Deus fez uma aliança comigo e contigo em forma de promessas. E Deus tem promessas de vida para aqueles que são obedientes e sensíveis e fiéis
à sua palavra, à sua lei. Que eu e tu, nós possamos ser esses homens e mulheres bem-aventurados que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém? Que nós possamos ser como essa árvore plantada junto a ribeiros para dar fruto na estação própria, firmes em Cristo Jesus, firmes nas promessas de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos orar nesta noite, que tu possas meditar, que tu possas pensar, que tu possas continuar a ler realmente Jeremias, como um homem que foi ousado por Deus, um homem que tinha um coração sensível, um homem que se lamentou, que chorou por ver como Jerusalém estava, por ver que aquele povo estava incrédulo, estava com o coração fechado, estava de costas voltadas para o Senhor. E Deus o mandou ir até lá. E através da sua voz, Deus o usou para ele trazer uma palavra de arrependimento e de exortação àquele povo. Nesta noite, eu digo tu mesmo, Deus nos chama para estarmos perto dele. Que Deus nos possa atrair com cordas de amor para a sua presença e que haja arrependimento, que haja transformação, que haja em nós uma vontade de querer agradar o Senhor no nosso viver, no nosso falar, no nosso agir, na nossa vida. Glória a Deus. Vamos orar. Então, fecha os teus olhos. Se calhar sentes-te frustrado porque tens lutado contra os teus pecados, tens lutado contra o teu eu. E eu quero te dizer que Deus te ama e que Deus te quer perto e que Deus quer limpar o teu coração e que Deus quer fazer algo novo em ti. Nesta hora, arrepende-te, fala com Deus, diz: Senhor, eu sei que não é fácil, mas eu contigo, Pai, com a tua ajuda eu vou conseguir, ajuda-me, eu preciso de ti, capacita-me, dá-me força para eu fugir do pecado, para eu resistir à tentação, para eu viver uma vida de integridade, para eu ter vestes limpas, Senhor, para eu purificar o meu coração, para eu purificar a minha mente e pensar, Senhor, em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que vem do alto, em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é agradável. Eu quero pensar nisso, eu quero que tu fortifiques o meu coração, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero que tu desvies, Senhor, o meu andar, Senhor, do mal, Deus, mas eu quero viver para ti, eu quero, Senhor, conhecer-te mais. Nós precisamos disso e nós precisamos de orar e de buscar o Senhor. Lembram-se o que é que eu li? Que se nós obedecermos e eu li isto logo em 2 de Crónicas, se nós obedecermos à voz do Senhor, o Senhor vem, o Senhor sara o nosso coração, o Senhor restaura as nossas forças e o Senhor nos dá a alegria, uma alegria que vem do Senhor Jesus. Os tempos mudaram, irmãos, mas as necessidades e os conflitos são os mesmos e nós diariamente temos que vigiar e orar para não cairmos em tentação, para não cairmos no pecado, para não cairmos nas armadilhas que Satanás quer preparar constantemente para aqueles que são filhos de Deus. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração e faz esta oração comigo. Querido Deus, estamos em Tua presença, Senhor, depois de ter ouvido a Tua palavra, que é Espírito e vida, depois de ter ouvido esta exortação do profeta Jeremias. Pai, muitas vezes nós precisamos de ser exortados porque desobedecemos à Tua voz, desobedecemos, Senhor, desobedecemos aos Teus estatutos, Senhor, somos rebeldes, somos duros dentro do nosso coração, Senhor, há falta de temor em Te respeitar, em respeitar a Tua palavra, em obedecer à Tua palavra. Perdoa-nos, ajuda-nos, Senhor. Senhor, queremos viver para Ti, queremos ser homens e mulheres sedentos da Tua palavra, Pai. Desvia os nossos olhos do mal, porque, Senhor, nós precisamos que Tu nos ajudes. Desvia, Senhor, a nossa boca de falar aquilo que desagrada ao Teu coração, de falar aquilo que desagrada, Pai, o nosso próximo. Deus, nós realmente queremos fazer a Tua vontade. Queremos, Senhor, que nos fortaleças e nos ajudes. Tu és bendito, Pai. Os Teus caminhos são retos.
Os teus caminhos são verdadeiros. Os teus caminhos nos levam, Senhor, à vida eterna, Deus. E nós queremos caminhar dentro deles. Caminhar, Senhor, de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Nesta noite, Pai, queremos que tu nos perdoes. Perdoa-nos, Deus, dos nossos maus pensamentos. Perdoa-nos, Deus, muitas vezes de fecharmos o nosso coração e não sermos sensíveis à tua voz. Perdoa-nos, Senhor, quando, Senhor, te colocamos à frente, Deus, de tantas outras coisas, enquanto tu, Senhor, deverias de estar no centro da nossa vida, Pai. Deus, que as nossas prioridades nesta noite, Pai, possam ficar bem vincadas, que tu sejas, Senhor, o centro da nossa vida, Pai, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, que a tua vontade possa ser estabelecida no nosso coração, Pai, e leva-nos a este arrependimento verdadeiro para andar de acordo com a tua vontade. Precisamos de ti, precisamos do teu cuidado, precisamos do teu ensino, precisamos da tua exortação, precisamos do teu amor, precisamos do teu cuidado, precisamos de ti. Pai, que nesta noite tu nos possas envolver, Senhor, nos teus braços de amor, porque nos teus braços de amor nós estamos seguros, nós somos aconchegados, nós somos restaurados, Senhor. Muito obrigada por isso, muito obrigada porque a cada dia tu nos envolves, Senhor, no teu cuidado. É isso que nós queremos. Precisamos de ti, Pai bondoso, Pai querido, Pai, que possamos nos unir numa só voz, num só coração e adorar aquele que é único e digno de ser adorado. Tu, Jesus, muito obrigada por tudo, muito obrigada por todas as coisas. Te agradecemos nesta noite por teres protegido o teu povo, apesar das dificuldades que têm surgido, Senhor. Nós queremos continuar a confiar em ti e crer, Senhor, que a vitória é nossa, Pai, e crer, Senhor, que grandes coisas tu estás a fazer no nosso meio e operando tu, Senhor, ninguém pode impedir. Muito obrigada por tudo. Vem abençoar cada vida, cada irmão, cada casa, cada família e que cada família possa se render verdadeiramente aos teus pés e te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, eu te incentivo a tu poderes ler novamente este capítulo de Jeremias e poderes meditar e te arrepender, e eu me arrepender, porque é preciso primeiramente para mim também me arrepender dos meus maus caminhos e obedecer à voz do meu Mestre, do meu Senhor. Que Deus te abençoe, um grande beijinho nosso. Domingo contamos contigo. Se ainda não nos visitaste, se é a primeira vez que estás a assistir a uma das nossas reuniões, eu te incentivo a tu também poderes subscrever os nossos canais, quer do YouTube, também quer do Instagram, do Facebook, seguir as nossas reuniões e nos fazeres uma visita presencialmente num dos nossos 4 polos que nós temos na Amadora, em Vila Franca de Xira, no Barreiro e em Bucelas. Que Deus te abençoe, um grande beijinho nosso. Tchau!